Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quinta-feira de preparação para o duelo diante do Vasco. O Cruzeiro pensa no Campeonato Brasileiro, jogo de sábado em São Januário, mas não se esquece da partida de volta da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, começando aqui com os jogos da Copa do Brasil. Hoje tem o último jogo de ida da fase de quartas de final. Internacional e Grêmio, às 8 horas da noite no Beira-Rio, em Porto Alegre. Quartas de final, que teve o empate Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1 na terça-feira. Ontem, 2 jogos. O Vasco derrotou o Vitória 1-0 em São Januário. O Vasco, próximo adversário do Cruzeiro. E o Palmeiras fez 3-0 para cima do Santos. Os jogos de volta na semana que vem, quando vamos conhecer os semifinalistas. E o Cruzeiro, na Arena do Bairro Califórnia, buscando a classificação para a semifinal. Só que o chip é mudado novamente. O Cruzeiro pensa no Campeonato Brasileiro, onde faz uma ótima campanha de recuperação. E aí o Cruzeiro vai ter que encarar o Vasco em São Januário, é no sábado, às 9h20 da noite, hein? Um horário meio diferente aí de jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, então, tendo um time pelo menos mesclado. Todo reserva, não sei se vai ser a opção do técnico Arthur Jorge. Agora, que ele vai preservar alguns jogadores, isso é fato, porque na terça-feira o Cruzeiro joga a sua chance de continuar em busca de um título importante nesta temporada, porque em termos de Campeonato Brasileiro, convenhamos que a situação do Cruzeiro é buscar vaga na Copa Libertadores da América. Então, terça-feira é jogo aí que pode continuar com o ano em aberto em termos de um grande título. E aí, a preparação do Cruzeiro tendo hoje e amanhã para o técnico Arthur Jorge armar esse time. Informação importante. Primeiro que o Cruzeiro já se prepara, né, para uma narrativa que foi criada de denúncia no STJD. Vamos ver quando que isso vai virar pauta, se vai virar pauta realmente lá no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o jurídico do Cruzeiro vai trabalhar aí para defender o centroavante Caio Jorge. Eu acho difícil ter algum julgamento antes até do jogo da volta na terça-feira que vem. Do STJD a gente não pode esperar muita coisa também, né? O critério é a falta de, mas o Cruzeiro está muito tranquilo aí quanto a essa questão e até por isso o Bruno Spindel foi ali fazer um pronunciamento para que o Cruzeiro possa aí ter o seu atleta defendido, né? Caso realmente vá parar lá no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Cruzeiro que sábado vai ao Rio de Janeiro. E aí fica a grande dúvida quanto à escalação do técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro tem quinta e sexta para definir essa situação, se desta vez ele vai colocar um time todo reserva ou se vai mesclar mais uma vez, porque a campanha do Cruzeiro é muito importante no Campeonato Brasileiro e dentro daquilo que a gente já falou, se tudo der errado na Copa do Brasil, o Cruzeiro vai ter que buscar a vaga na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, então todo jogo é muito importante. E aí vamos aguardar o que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Ele tem um desfalque certo, que é o Fabrício Bruno, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem desfalca o Cruzeiro agora também, pelos próximos jogos, é o Bruno Rodrigues. O Cruzeiro informou que o atacante Bruno Rodrigues passou por exames no Hospital Horizonte que diagnosticaram uma fratura no osso zigomático, direto do rosto, e também uma fratura na costela. As lesões aconteceram após o trauma sofrido nos minutos finais do clássico desta terça-feira. O tratamento indicado para o caso é conservador e o atleta iniciará nos próximos dias o período de recuperação no Departamento de Saúde e Performance da Toca da Raposa 2. Só para ter uma ideia, a primeira semana do Bruno Rodrigues aí vai ser de repouso total. E ele deve ficar mais um tempo ainda, até por causa também da fratura na costela. Então,
O atleta aí vira baixa nos próximos jogos. Vamos ver em quantas semanas ele retorna. Mas é fato que não joga sábado, não joga na terça-feira. Vai ser uma opção a menos aí no banco para o técnico Arthur Jorge. E aí vamos aguardar a recuperação do atleta. Bruno Rodrigues então se juntando aí ao departamento médico na Toca da Raposa 2, ficando aos cuidados do Departamento de Saúde e Performance. Uma outra situação que eu quero falar aqui é sobre Jonathan Jesus. Ele teve uma luxação no ombro. O Jonathan Jesus foi reavaliado ali. Vamos aguardar no decorrer da semana. Mas o Cruzeiro trabalha para sábado, pouco provável que ele atue. Mas não deve ser problema para o duelo da volta na terça-feira na Arena do Bairro Califórnia. Então, a primeira avaliação ali afastou um risco maior nessa questão da luxação. Ele já teve esse problema outras vezes. Ali coloca no lugar, né, e fica tudo ok. Então, para não correr nenhum risco, deve ficar fora no sábado e voltaria normalmente na terça-feira no duelo diante do Atlético Mineiro. Agora, sem o Jonathan Jesus e sem o Fabrício Bruno, vamos ver o que vai fazer aí o técnico Arthur Jorge. O Vidalba é o titular na lateral esquerda para terça-feira, e aí jogaria também no sábado com o João Marcelo, entrando o Rojas. Então vamos ver o que vai fazer aí, se relaciona a algum garoto do Sub-20. Vai ter que pensar em uma estratégia o Arthur Jorge para esse compromisso de sábado e, obviamente, pensando no duelo da volta diante do Atlético Mineiro. Eu queria o Neiser titular contra o Vasco. Eu acho que o Neiser precisa começar um jogo, precisa voltar a ter esses... Não sei como ele tá fisicamente, porque ele ficou muito tempo fora por lesão, Sim, né? é isso que eu pensei. Mas eu queria que ele fosse... Nem que fosse só o primeiro tempo, Mas sabe? ele tem treinado, né? Há algum tempo ele tá treinando. Mas aí, pra até falar mais sobre esse jogo, sobre Vasco, o Arthur Jorge falou um pouco sobre essa gestão de elenco para o jogo contra o Vasco. E é claro que ele mantém aquele discurso, né, de não priorizar nenhuma competição e tal. Mas vamos ouvir o Arthur Jorge e depois analisar um pouquinho para frente o que pode ser esse jogo contra o Vasco, essas opções, por exemplo, que podem pintar e tudo mais. Tem a questão da zaga também. O Cruzeiro parece que vai ter um probleminha aí para a defesa. O Samuel Venâncio até trouxe há pouco nas quentes, atualizando a situação do Jonathan Jesus. A gente fala na sequência. Tá ok aí o Arthur Jorge ou Rafael Alves? Bora lá então ouvir o treinador cruzeirense. Arthur, boa noite. Adroaldo Léo, Rádio Fã FM. Mais um jogo onde o Cruzeiro teve muitas dificuldades na primeira etapa e muitas dificuldades também no segundo tempo, né? Fez o gol, depois foi pra cima, teve o abafa, mas teve dificuldades principalmente, em lances de profundidade, tinha muita posse de bola, mas não conseguia, né, suplantar essa defesa do Atlético. E você havia dito que não iria priorizar a competição. Queria que você falasse a respeito dessa dificuldade do Cruzeiro, principalmente na primeira etapa, e se agora, né, se tratando dessa decisão na próxima semana, você deve poupar jogadores aí para o jogo do final de semana do Brasileiro e dar mais importância para essa classificação para as semifinais da Copa do Brasil ou não? Boa noite a todos. E eu diria e corrigia um bocado no início da sua pergunta, dizer mais um jogo que o Cruzeiro foi dominador. Porque temos feito... Bem, não vou falar sobre o que temos feito, o que nós fizemos hoje. Acho que é isso que interessa aqui. Fomos uma equipa dominadora, uma equipa que acabou por ter o domínio do jogo, essa ascendência, infelizmente para nós, porque... Mas está televisão? É a televisão? Ah, é outra. Desculpem. Eu diria que nós, dentro daquilo que foi o nosso jogo, tivemos pela frente um adversário que esteve mais preocupado em defender e em não sofrer. A nós, competia-nos ser mais agressivos ofensivamente. Foi um jogo com pouca baliza, onde não houve grande pisar de área. Não aproveitámos toda a energia que veio de fora da nossa torcida, porque tivemos momentos do jogo em que fomos mais pausados, quando o jogo pedia mais aceleração, mais intensidade, mais nervo lá dentro. E é um resultado que acaba por ser, creio, mais favorável para o adversário do que para nós, tendo em conta aquilo que era a ambição de uma e outra equipa. Mas estaremos cá e preparados para aquilo que é a segunda mão, porque sabemos que este jogo não ia definir rigorosamente nada em relação à passagem desta eliminatória.
Não, eu tenho que ver agora como é que os jogadores estão. Nós temos, de facto, agora temos mais um dia, porque temos 3 dias para o jogo do Vasco. Sabemos que este jogo da Copa será um jogo para nós muito, muito importante, porque, como lhe disse, é uma competição e onde nós temos apenas mais um jogo para conseguirmos a nossa continuidade. Vamos perceber como é que os jogadores estão, de que forma é que nós conseguimos fazer esta gestão de todo o grupo, porque não podemos deixar de ter que ganhar no Vasco, porque é também uma competição e um campeonato onde nós estamos em crescendo e onde temos objetivos mais altos do que aqueles onde nos encontramos hoje. Falando sobre objetivos mais altos aí no próprio Campeonato Brasileiro. Já a gente fala sobre objetivos do Cruzeiro também. Mas o Arthur Jorge, ele não quer priorizar, fala que vai analisar os jogadores na questão física. Detalhe também sobre ter mais um dia de treinamento essa semana. E, pra mim, essa semana, inclusive, ele já vai preparar o time para os 2 jogos, porque depois, para o jogo de volta da Copa do Brasil, vai o Cruzeiro jogar primeiro no sábado, às 9h20 da noite. Então, o jogo já vai terminar lá mais de 11 horas da noite, lá no Rio de Janeiro. E aí, domingo, basicamente tem o retorno, aí aquele treino mais lero-lero ali, mais uma questão de física para jogadores e tal, quem atuou por boa parte do jogo. E segunda-feira, fechando a preparação para o jogo da terça. Então, acho que hoje, quinta, sexta, talvez hoje é mais uma questão também regenerativa, mas aí quinta e sexta-feira o treinador já vai montar o seu plano para os 2 jogos, eu imagino. E aí, pro sábado, já tem uma situação na zaga, eu acho, um problema aí pro Arthur Jorge. Nas quentes, o Samuel até atualiza a situação do Jonathan Jesus, que chegou a fazer o exame e apontou apenas uma luxação no ombro. Ele não preocupa, a princípio, pro jogo de volta da Copa do Brasil, mas, até então, a tendência é que ele fique de fora do jogo do sábado. E aí, o Cruzeiro já não tem o Fabrício Bruno, porque vai cumprir suspensão no jogo do sábado. Nesse momento só tem o João Marcelo, então. E aí, Vidalba vai atuar como zagueiro e tal, então vai ter um outro lateral esquerdo ali, é o Rojas, sendo opção. Enfim, é um Cruzeiro que deve ser muito diferente contra o Vasco, será? Eu não sei se muito diferente, mas alguns jogadores vão ter que ser preservados, né? A gente viu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Gerson não iniciou o jogo. Então tiveram outros movimentos ali do Arthur Jorge preservando. Com relação a essa questão da zaga, né, eu acho que é um ponto, assim, preocupante, porque o Vidalba, que poderia ser um atleta a ser preservado nesse confronto, provavelmente vai ter que jogar. Hoje a gente tem ali o Kelvin, né, que é um zagueiro também da base, mas eu não tenho certeza se o Kelvin iniciaria de titular, sabe? Pro Vidalba ser preservado. O Vidalba vai jogar ali, aí vai ter o Rojas na lateral. O Fagner muito provavelmente não deve ser titular. Acho que ele não vai ser titular. No jogo ontem, inclusive. Eles vêm de 2 jogos em sequência. Sim, né? ele e o Vidalba, né? O Fagner foi substituído. Então, acho que a gente vai ter um Cruzeiro modificado. Né? Algumas peças ali. Aí eu tô com a Rafa, assim. Não sei como é que tá essa questão física do Neisser, mas se ele tiver condições, eu gostaria de ver ele iniciando. Acho que é um bom momento pro Zé Lucas iniciar também um jogo. A gente vai ter o Felipe Moraes de volta. Acho que seria legal ele tendo mais minutos. Não teremos Bruno Rodrigues, né, por conta de toda a situação envolvendo a fratura que ele teve, né, as fraturas que ele teve no rosto e na região das costelas. Cara, sinceramente, assim, aí o Lúcio vai ter minutos, né, porque foi um atleta que teve uma indagação e o Arthur fez questão de centralizar. Não, é uma decisão minha. Ele não falou se é físico, se é... Então, tô curioso agora. Essa do Jonathan aí deixa a gente ainda mais curioso, ver o que o Arthur vai fazer para montar esse sistema defensivo. Até se for, sei lá, o Kelvin, você vai sem zagueiro no banco, no jogo contra o Flamengo agora, o Cruzeiro não tinha, né, zagueiro no banco, porque o JJ tava fora. Vidalba, né, como opção no banco, se for o caso, se ele colocar o garoto. Eu acho que o Rojas jogaria de qualquer forma, porque Sim. o Cauã Moraes perdeu muito espaço. Ele poderia ser uma opção na esquerda, como já foi outras vezes com o Arthur Jorge, mas no momento, pelo menos, parece estar um pouco atrás na fila. Só que, assim, o próprio Vidalba, em algum momento, já esteve muito atrás também. Aí é uma coisa que os jogadores podem reverter no dia a dia. Não tô dizendo que o Cauã Moraes está descartado para a temporada, até porque o nosso elenco é curto e os problemas aparecem, né? Como aparecem para outros elencos também. Mas eu já imaginava o Rojas jogando ali pelo lado esquerdo. Aí a escolha do Arthur Jorge é se o Vidalba vai para pelo menos mais 45 minutos ou se ele vai promover a estreia de algum garoto da categoria de base. Mas nós tínhamos alguns aqui, né, que iniciaram a temporada, não tiveram minutos, não tiveram oportunidades e já não
estão aqui mais. Então, vamos ver, da ordem da confiança do treinador mesmo, para promover ou não. Passa a sensação de que o Vidalba vai ter que ir para mais uma partida. E aí, para terça-feira, preocupa, evidentemente, porque ele não é mais um garoto. Acho que explosão não é exatamente o que a gente pensa quando fala do Vidalba, né? E até quando ele precisa disso, né? De correr, ele tem uma certa dificuldade. Chegou atrasado em alguns confrontos ali no jogo de ontem, faz parte, mas já começa a gerar uma preocupação, porque por mais que o Arthur diga que todas as competições são importantes e elas de fato são, tá claro que ele tá fazendo movimentos esse mês, né, visando as Copas, visando ter força máxima e aí todo mundo fisicamente no mais alto nível possível para jogar os jogos de Copa. E aí a ideia no Campeonato Brasileiro tem sido mesclar de uma forma que ele continue tendo jogadores confiáveis, uma estrutura de time, mas fazendo as modificações que são necessárias. E dentro disso ele tem 4 vitórias seguidas, né? No Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena contra o Corinthians, mais recentemente Flamengo no Mineirão. Então, assim, tem dado certo e eu não vejo ele mudando esse planejamento agora, em especial porque agora falta um jogo só, né? Assim, é vida ou morte mesmo. Ou você passa e continua tendo essa dor de cabeça boa contra Grêmio ou Internacional ali na frente, ou fica por aqui e depois você se concentra no Campeonato Brasileiro para, no mínimo, confirmar essa vaga na Libertadores e direta, né, que é o que a gente precisa. Então eu imagino que a gente vai ver um time modificado e mais até do que o normal, porque essa situação do Jonathan e do Fabrício, por exemplo, não é uma que ele contava, né? Seria sempre o João Marcelo com o zagueiro. Se o Fabrício estava fora, seria o João Marcelo e o Jonathan Jesus. E aí o Jonathan tem essa infelicidade no jogo, a gente já cria um problema e alguém... Ou ele tem que promover uma estreia de um jogador de base, ou ele tem que forçar a barra com o Vidalba no máximo possível, pensando em terça-feira. Eu acho, a gente falou do Zé Lucas, né? Eu gostaria de ver o Zé Lucas jogando, mas acho que o Matheus Henrique também deve jogar. Talvez ele mude os 2 volantes. Mudança de esquema, né? Que muita gente tem falado. Eu não sei se ele vai mudar agora, né? Quando ele fala de identidade, eu não sei se em identidade ele também pensa no esquema, no desenho inicial de esquema tático, ou se são as ideias, se da cabeça dele para as ideias funcionarem tem que ser esse 4-2-3-1. A identidade do time dele, né? Sim.